acompanhado da minha filha, que é a Larissa, e o meu filho, que é o Lucas. O Lucas tem 20 anos, a Larissa tem 15 anos. E os responsáveis por estarmos aqui nesta manhã é a irmã Anitta, lá de Genebra. Dá um tchauzinho aí, irmã Anitta. Essa figura simpática eu conheci lá em Genebra, quando estive fazendo a semana de oração na comunidade brasileira lá. E, consequentemente, conheci pessoalmente a irmã Fátima, que já havíamos entrado em contato diversas vezes por e-mail, mas finalmente conheci a irmã Fátima e seu esposo. E estou aqui graças a eles que se reuniram aí em nome de Jesus, fizeram a santa vaquinha para que eu pudesse estar aqui. Ganhamos um presente maravilhoso de trazer a família para conhecer a Europa e a convite das irmãs. Muito obrigado de coração por essa oportunidade. E eu estou muito feliz por estar aqui participando com vocês. Eu estou de olho na irmã que vai anunciar 5 minutos, já localizei a irmã, então quando ela levantar a mão, eu já vou em direção ao encerramento. Como ela muito bem falou na introdução da lição, nós estamos neste trimestre, o primeiro trimestre do ano, falando sobre mordomia. Não é que a gente gosta de mordomia no sentido de gostarmos de vida boa, vida mansa. Lá no Brasil, você está na mordomia, hein? Está na mordomia porque o camarada está de vida muito mansa, muito sossegado, mas não é esse o contexto. O contexto é que nós somos mordomos no sentido de cuidarmos das coisas que Deus fez e colocou sob nossa responsabilidade. E o que isso significa? Que nós temos um tremendo privilégio. Somos privilegiados porque o Criador de todas as coisas colocou as coisas que Ele criou na nossa jurisdição, na nossa responsabilidade, na nossa administração. Isso é um privilégio, mas acompanhado de privilégio, isso também é uma grande responsabilidade. Privilégio e responsabilidade. Olha só, você está casado, privilégio, mas também responsabilidade. Você é pai, privilégio, mas também responsabilidade. Você é mãe, privilégio, mas também responsabilidade. Você é adventista do 7º dia, servo de Deus, amigo de todos, privilégio, mas também responsabilidade. A vida é assim, cheio de privilégios dados por Deus, mas esses privilégios vêm sempre acompanhados de responsabilidade. E tudo que Deus nos privilegiou, outorgando-nos responsabilidade sobre isso, tudo isso Ele também exigirá de cada um de nós como foi o desenvolvimento da administração na nossa vida dos privilégios que Ele nos conferiu. Ou seja, todos os bens de Deus que você recebeu, você terá que dar conta, sim ou não? Sim. Sim. Tudo aquilo que você recebeu de Deus um corpo. Você vai ter que administrar bem este corpo e prestar contas a Ele. Você recebeu de Deus uma família. Você vai ter que administrar bem essa família e dar contas a Ele. Você recebeu de Deus dons e talentos. Você vai ter que administrar bem esses dons e talentos. E um dia você vai comparecer diante dele para prestar conta. E queira Deus que todos nós possamos apresentar um relatório muito bom diante de Deus no que diz respeito à administração dos privilégios que Ele nos concedeu. Quem quer apresentar um bom relatório naquele dia, diga amém. 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 Que assim seja em nome de Jesus. Esta semana, a primeira semana do ano, nós começamos falando sobre o verso que regeu toda a semana, é o que está em Romanos capítulo 12, no verso 2. Imagino que você já tenha lido este verso. Talvez você já até o tenha decorado. E em Romanos capítulo 12, verso 2, nós chegamos a uma sentença que norteou a lição introdutória da semana. Não vos conformeis com este mundo. Então a chave é: não vos conformeis com este mundo. O crente não pode ser conformado com nada. Em que sentido, pastor? No sentido de que nada está tão bom que não possa melhorar. Você está conformado com o seu casamento? Não devia. Nada está tão bom que não possa melhorar. Você está conformado com a sua saúde? Não devia. Nada está tão bom que não possa melhorar. Você está conformado com o relacionamento que você está tendo com os teus filhos? Não devia. Nada está tão bom que não possa melhorar. Você está conformado com a sua vida financeira? Não devia. Nada está tão bom que não possa melhorar.
Você se conformou com a sua vida de oração e de estudo da Bíblia? Não devia. Nada está tão bom que não possa melhorar. Tudo que temos recebido de Deus, a gente tem que administrar sempre da melhor forma possível e com a consciência de que nada está tão bom que não possa melhorar. Tem gente que chega a determinado estágio e fica conformado tanto do lado do aspecto positivo como também do aspecto negativo. Explico. Por exemplo, há indivíduos que estão conformados com a miséria. Há indivíduos que estão conformados com a ignorância. Há indivíduos que estão conformados com a falta de educação, com a escassez de alimento. Você visita uma pessoa e percebe que ela vive no caos. E você começa a perguntar acerca das perspectivas de vida dessa pessoa, e o que você percebe? O indivíduo está conformado com a situação ruim que ele está atravessando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está conformado com o estágio em que se encontra, vai conseguir um processo de crescimento? Vai conseguir se deslocar desse estágio para um estágio melhor? Certamente que não. Por quê? Porque quando a gente se conforma com uma situação, ela nunca vai nos apresentar uma perspectiva de crescimento, porque nós estamos conformados. Se você, por exemplo, eu estou conformado aqui com 100 membros nessa igreja, eu estou conformado aqui com os cultos vazios na quarta-feira, no domingo, eu estou conformado com a situação de um irmão brigando com o outro, eu estou conformado com a disputa entre os membros da igreja. Se você se conformar com isso, você está negando a si mesmo uma oportunidade de crescimento. Por isso, a palavra cabe muito bem. Não vos conformeis com este mundo. O que isso significa? O crente tem que ter uma perspectiva constante de crescimento. Então eu tenho um desejo para a igreja portuguesa deste lugar aqui para este ano de 2018. Não vos conformeis, cresçam bastante em nome de Jesus. Amém? Amém. Então para a pessoa que está do seu lado, deseja um 2018 de crescimento. Que em 2018 você cresça demais em nome de Jesus. Fala para a pessoa. Fala com fé, senão a pessoa não acredita, meu filho. Fala com portátil, tá bom? De novo, que em 2018 você cresça demais para a glória de Deus. Fala. Amém? Amém por isso? Amém. É o crescimento, eu não tenho como crescer mais fisicamente, né? Mas é o crescimento dos aspectos da vida. Que 2018 seja um ano de crescimento para essa igreja em nome de Jesus, amém? Amém. Que assim seja. Crescer. Aliás, temos que crescer em 3 aspectos. 3. Para sermos semelhantes a Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas que Jesus crescia, olha aí, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Crescimento. Em estatura, não dá mais, né? Mas crescer em estatura, sabedoria, conhecimento, graça, espiritualidade, contato, relacionamento com Deus. Crescimento constante, em nome de Jesus, é o que eu desejo para você no ano de 2018. Não se conforme. A situação já está boazinha, já está mais ou menos. Não fica conformado não. Está ruim? Não fica conformado não. Não se conforma nem se está bem e não se conforma nem também se estiver mal. Em qualquer circunstância, não vos conformeis, porque o crescimento em Deus é sempre possível. Se eu disser que não tenho mais nada para crescer, eu estou limitando a atuação do poder de Deus na minha vida, como se Deus não tivesse mais nada para me oferecer. Entendeu isso? Se eu falasse, eu estou bem, não preciso mais me desenvolver em nada, estou conformado. Então você acabou de declarar o seguinte, que Deus não tem mais nada para te oferecer. Você já cresceu muito na fé, está conformado com a tua fé, então você não tem mais nada para crescer? Deus não tem mais nada para te oferecer? Eu estou conformado com o meu conhecimento da Bíblia, então você já conhece o suficiente? Não tem mais nada para conhecer, está conformado com isso? Deus não tem mais nada para te oferecer no que diz respeito à iluminação da sua inspirada palavra? Isso não é verdade. Deus tem muito para oferecer. Deus tem tanto para oferecer que nós vamos passar a eternidade inteira e ainda assim não obteremos todo o conhecimento a respeito de Deus, de tanto que Ele tem para nos oferecer. Amém por isso? Amém. Então, queridos, o crescimento deve ser sempre uma constante na vida cristã. E como diz muito lá no Brasil, cresça e apareça para a glória de Deus. Cresça. Cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Seja um ano de crescimento
em todos os aspectos da vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Agora, o comportamento é o seguinte: quando eu ver aqui o irmão crescer, eu não tenho que invejá-lo porque ele está crescendo não, viu? Ah, o irmão cresceu financeiramente, glória a Deus por isso. Estou feliz porque o irmão cresceu, agora virou milionário, amém? O irmão aqui cresceu em conhecimento, conseguiu estudar um pouco mais, conseguiu um privilégio muito especial e obteve alguns títulos interessantes. Nossa, eu começo a sentir inveja do irmão, começa a ficar triste pela felicidade dos outros. Querido, isso não é o sentimento de Deus na nossa vida. O crescimento dos outros deve me alegrar. Já viu quando aquele irmão chega, comprou carro novo, hein? Vou te falar, e tá. Você já percebe pela colocação do indivíduo que é uma brincadeira maliciosa, cheia de transmissão da seguinte comunicação: de que ele não está feliz com o teu sofrimento. Alegre-se com o teu crescimento. Alegre-se com o crescimento dos outros. Se você está indo muito bem, parabéns, glória a Deus, estou feliz por você. Se você está bem sucedido, parabéns, glória a Deus, eu estou feliz por você. O sentimento cristão existente em mim deve me levar a um estado de estar feliz porque o outro está crescendo. Caso contrário, não há muito sentimento de Cristo Jesus no meu coração. Porque se o crescimento e a felicidade do outro me traz desconforto, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Então analise se você tem estado feliz pelo desenvolvimento do irmão. Ah, o irmão está prosperando? Glória a Deus por isso. Estou feliz pela felicidade dos outros. Assim deve ser o nosso comportamento. Aí você avança no estudo da lição e você percebe não só a perspectiva de não estar conformado com o mundo, mas percebe que a lição exibiu para a gente que existe um Deus neste mundo. Qual é o Deus que a lição colocou em evidência? Qual é o Deus? Materialismo. Que se manifesta essencialmente na busca desenfreada pelo dinheiro. E a lição até uns dias atrás observou que mamon era o termo utilizado para o dinheiro. Deus, mamon, é quando a gente transforma o dinheiro em Deus. Agora, pergunto para você, o dinheiro é algo mal em si mesmo? Não. O dinheiro é muito bom. Quem aqui gosta de ter dinheiro, levanta a mão. Olha aí, um monte de mentiroso não levou a mão, levantou a mão. Vou perguntar de novo para dar a chance de você ser real e verdadeiro. Quem gosta de dinheiro, levanta a mão. Pô, eu gosto pra caramba. Se não fosse dinheiro da irmã Anitta, eu estaria aqui, ó. Viu aí? Então, é bom a gente ter dinheiro, é ou não é? O filho te pede um tênis novo, você tem dinheiro para comprar, você tem dinheiro para colocar o teu filho numa boa escola, você tem o dinheiro para dar boas roupas para os teus filhos, para o teu cônjuge, você tem dinheiro para curtir umas boas férias, num lugar dos teus sonhos. Gente, isso é bom demais, isso é muito bom. Então, não há nenhum mal em si mesmo no dinheiro. Se eu disser que o dinheiro é mal, eu estou dizendo que, eu posso dizer a mesma coisa, o casamento não presta. O casamento não presta? Eu não vou casar porque casamento não presta. Não tem nada de mal com casamento. Por que alguns casamentos não prestam? Por causa do posicionamento que alguns cônjuges tomam. Posicionamento de egoísmo, de competição, posicionamento de massacrar o outro. Aí o casamento tem alguma coisa. Não, o casamento é bom. Quem foi que criou o casamento? Deus. Tem algum problema com o casamento? Não, o problema está com as pessoas. O dinheiro é algo bom. Tem algum problema com o dinheiro? Não. O problema está com as pessoas que administram mal o dinheiro. E você sabia de uma coisa? A gente não sofre por falta de recursos, por falta de bênçãos. A gente sofre porque tem as bênçãos e não sabemos administrá-las. Essa é a grande verdade. Quer ver? Você tem um corpo e não sabe administrar teu corpo. Você tem um pouco de dinheiro e você não sabe administrar teu dinheiro. Você tem família e não sabe administrar a sua família. Aí vai dizer agora, família não presta. O meu corpo que Deus me deu não presta. Não, você que não administrou direito. É diferente. Então o dinheiro em si mesmo não é um mal. Mas a maneira como nós administramos é que determina se ele vai ser bênção ou se ele vai ser maldição. E pelo modo desenfreado e desequilibrado que a humanidade está encarando os bens e a questão do materialismo e o dinheiro em si, tem sido de modo muito negativo. Por quê? Porque a luta, o afã para se ganhar o dinheiro é tão intensa que o leiteiro às vezes coloca mais água no leite para ganhar mais. Né? O indivíduo lá no posto de gasolina adultera o combustível adicionando ingredientes que não devia a mais para poder o seu lucro ser
maior. O vendedor de morangos lá no Brasil coloca os morangos bons em cima e os ruins tudo embaixo. Aí te vende os morangos como se todos fossem iguais aos que estão em cima. E tu paga o preço e chega em casa, decepção fatal. O que acontece? Tudo isso em busca de dinheiro. Surge a corrupção. O afã, o desejo de ganhar tanto, de se dar tão bem, faz com que muitos emitam falsas notas fiscais, que coloca uma compra maior do que foi, ou recebe algo por fora, e a manifestação da corrupção está em evidência em todos os veículos de comunicação do planeta, e a gente percebe que tudo isso é pelo afã, o desejo de ter mais dinheiro, porque se você tem mais dinheiro, você consegue comprar mais coisas, fazer mais coisas, e te dá uma falsa sensação de poder extraordinário. Porque com dinheiro no bolso, você começa a achar que não depende muito das pessoas e de repente não depende nem tanto de Deus. Para que eu vou? Com dinheiro eu vou lá pegar o melhor plano de saúde, com dinheiro eu vou ter as melhores coisas, e você começa a se sentir autossuficiente por conta do dinheiro. Aí sabe o que acontece? Um dia a morte bate a porta e todo mundo vai para o mesmo lugar, o pobre e o rico, para o cemitério. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um funeral, estava escrito assim na porta do cemitério: aqui todos são iguais. Não tem jeito. Ricos e pobres enfrentam a morte. E já reparou? Ninguém leva consigo os bens que adquiriu nesta vida. Ninguém consegue levar consigo o dinheiro. E se você acha que colocando dentro da sepultura alguns bens é porque você está levando consigo, vem de noite o ladrão, abre a tua sepultura e rouba tudo que você recebeu ali dentro. É exatamente assim que acontece. E sabe de uma coisa? O dinheiro por si só não é mau. Mas o fato de colocar o dinheiro num lugar que deveria ser ocupado por Deus, isso é que traz o desequilíbrio para a vida humana. E aquilo que deveria ser uma bênção acaba se tornando uma maldição. E todas as bênçãos que Deus colocou à nossa disposição, se mal administrada, elas se transformam em maldição. Exemplo, o sexo. Uma bênção criada por Deus que, quando mal administrada, se transforma em uma maldição. Dinheiro. Uma bênção que, se administrada em parceria entre nós e Deus, se transforma em bênção. Mas, se mal administrado, se transforma em maldição. E sabe qual que é a arrogância humana? É que a gente começa a ter um trocado dentro do bolso e é tomado de autossuficiência, sentimento de independência, inclusive de Deus. Não dependo mais de ninguém porque eu tenho meu dinheiro, não dependo mais de Deus porque eu tenho meu dinheiro. E a gente começa a se sentir o melhor e o maior por ter alguma coisa na nossa conta corrente ou alguns bens sob a nossa administração. E aí criamos um vínculo de independência. E isso significa exatamente o comportamento trabalhado pelo diabo, pelo antigo Lúcifer, o portador de luz. Ele começou a se sentir independente de Deus. Resultado, quebra. Todas as vezes que nós acalentamos o sentimento de independência de Deus, nós temos o mesmo resultado que obteve o nosso atual inimigo. Queda. Você vai cair na vida se você achar que é alguma coisa porque tem algo no seu bolso. Se você achar que é melhor do que alguém porque possui determinados bens. Abre o teu olho, vigia. E sabe de uma coisa? Essa onda por obter dinheiro tem sido uma corrida tão frenética que alguns acham que de alguma forma pode ser fácil ganhar dinheiro. Você já viu essa corrente de pirâmide que um faz um negócio com o outro, que faz com o outro, que faz com o outro e fica tranquilo, vai entrar muita grana na sua conta? Oh, ficou fácil ganhar dinheiro, não ficou? Olha, tem alguns anúncios na internet que são fantásticos. Ganhe tantos R$1000 lá no Brasil, sem sair de casa, sem trabalhar. Que conversa é essa, gente? Que conversa é essa que você vai ganhar muito dinheiro sem trabalhar? Que conversa é essa? Isso é conversa do diabo. Sabe por quê? Deus no jardim do Éden, depois da entrada do pecado, virou para Adão e falou assim, ó, do suor do teu rosto, tu vai obter o teu sustento. Tem que trabalhar. Não existe nada fácil. O que é fácil normalmente está alicerçado sobre uma estrutura enganosa, sobre uma filosofia fácil de vida que não corresponde à vontade de Deus. Segundo Deus, nós temos que suar para trabalhar. E vocês não fazem isso? Não trabalham com o suor do rosto de vocês, é que vocês se sustentam
sustentam outros e obtêm o seu processo de crescimento, investe aqui, investe ali, trabalhando. Que história é essa de vida fácil? Que história é essa de ganhar dinheiro fácil? É assim que fazem os assaltantes. Vamos lá assaltar um banco e vamos ganhar o dinheiro fácil para o resto da nossa vida. Vamos então ganhar dinheiro fácil, um se aproveitando do outro, criando uma estrutura de pirâmide, ganhando dinheiro em cima do outro. Nossa, como é fácil ganhar. Deus não falou isso. Aí depois a pirâmide desaba, ai, prejuízo, ai, cara, prejuízo. Por quê? Não seguir o conselho de Deus. É do suor do rosto, é do teu trabalho. Tem que trabalhar, meu irmão. Caso contrário, Deus sabe muito bem, Deus declarou muito bem que o dinheiro não é algo fácil de ser obtido, é como o suor do rosto. E a gente continua na perspectiva da lição, e se você quiser contribuir, por favor, levante a sua mão, dê a sua declaração, a sua contribuição é importante, pode me interromper, não é um sermão, é um bate-papo, espero que seja assim. Eu estou desenvolvendo aqui o assunto, pastor, sobre isso daí eu gostaria de falar um negócio, eu queria até dar um testemunho. Um dia na minha vida e tal, eu ganhei $1 milhão e dei mole, perdi tudo e tal. Se você quiser dar alguma contribuição aí, ajuda a gente, basta levantar a mão que eu vou te dar a palavra em nome de Jesus, ok? Na lição de segunda-feira a gente percebe um título interessante, que é Enchendo os Celeiros. E aí eu, através da lição de segunda-feira, eu absorvi um conceito para a minha vida. Aliás, eu relembrei algo que havia aprendido no desenvolvimento da minha vida cristã. Existe uma grande diferença entre ter e ser. Né? A gente quer encher os celeiros para ter muitas coisas, mas isso não significa necessariamente que eu serei uma pessoa melhor. Ter é diferente de ser. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é um bom cristão. A gente precisa estabelecer uma coerência entre ter e ser. E o texto da lição de segunda-feira, o texto que viabilizou a compreensão do assunto, foi o de Deuteronômio, capítulo 8, do verso 10 ao 14. E convido-vos a abrir a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 10 ao 14. Vamos dar uma olhadinha aí? Deuteronômio, último livro do Moisés aí. Deuteronômio, se tem alguém perto de você sem a Bíblia na mão, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que em nome de Jesus acompanhe contigo aí a leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 10 ao 14. Tem algum gentil aí que pode ler, por gentileza? Uma pessoa de bem, pode ler, por favor? Deuteronômio 8, de 10, por gentileza. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Muito bem, muito bom. Você percebeu a sequência de fatos existente na última parte dos versos lidos? Na última parte do verso lido? Você vai pedir, você vai receber, você vai se fartar, você vai se esquecer e se tornar orgulhoso por algo que não foi dado, construído por você mesmo, mas dado por Deus. Olha a sequência que é vivido na experiência particular de muitos seres humanos, e eu espero que não seja na experiência de vocês. Você pede, você recebe, você se farta, esqueceu quem te deu, e ainda se torna orgulhoso por algo que você recebeu, não porque você necessariamente construiu. Assim tem sido a realidade do ser humano. Pedir, receber, se fartar, esquecer de quem deu e se tornar orgulhoso por algo que no fundo não é seu. E já percebeu que todo o nosso orgulho pelas coisas que temos é uma idiotice? É uma futilidade? Explico por quê. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, eu vou perguntar isso aqui. De quem são todas as coisas existentes no planeta Terra? De quem? Alguma coisa minha? Não. Se tem alguma coisa sob minha administração, é porque Deus permitiu. Porque na verdade Ele é o dono de
De tudo. Ele é o dono de tudo. Então, nunca eu posso acreditar que alguma coisa me pertence, porque no fundo não me pertence. Ele é o dono de tudo. Eu estou apenas administrando alguma coisa que pertence a ele. Como é que eu vou ficar orgulhoso de um troço que não é meu? Ah, eu tenho. Tu tem nada, meu irmão, porque não é teu. No fundo não é teu. Pertence a quem? A Deus. E aí, nós entramos num processo de nos sentir orgulhosos por algo que na verdade não nos pertence, porque o proprietário, no fundo, é o rei do universo, nada nos pertence. É uma futilidade da nossa parte começar a acreditar que devemos ter orgulho por algo que temos, quando na verdade o dono maior, o dono verdadeiro, não somos nós. O verdadeiro dono, de fato, é Deus. Ok? Então, vamos ficar atentos para essa declaração do Moisés em Deuteronômio capítulo 8, porque isso aí norteia a vida. Vamos fazer a seguinte linha de raciocínio para a nossa existência. Vamos pedir, nós vamos receber, nós vamos nos fartar pela bênção de Deus, mas nós não vamos nos esquecer que foi Ele que nos deu e, portanto, ao invés de assumir uma atitude de orgulho, nós vamos dar honras e glórias ao Rei do Universo, porque Ele é o dono de todas as coisas e, por sua graça, deu-nos o privilégio de administrarmos um pouquinho daquilo que é dele. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Vamos em frente aqui. Agora vamos abrir a Bíblia no texto de São Mateus, capítulo 6, verso 22 a 24. Ok? Para jogar na lata do lixo essa fascinação pelo materialismo exposto aí na palavra. Estou de olho em você, irmão, para ver se levanta aqui a mãozinha. Estou só aguardando aqui o seu pronunciar. Ok? Mateus capítulo 6, verso 22 a 24. Jovem, você pode ler novamente, por gentileza? Eu gostei da sua leitura. Talvez seja por causa do idioma. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir e as riquezas. Você observou a declaração de Jesus Cristo? Os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. Você acha que o diabo não sabe disso? É óbvio que sabe. Se os nossos olhos é que vão iluminar o nosso corpo ou trevas trazer a ele, então o diabo vai se preocupar com o que ele vai colocar diante de nós para que sejamos encantados por aquilo que estamos observando. E qual é a tentativa de nos tirar do ponto de equilíbrio? É que você vai começar a contemplar as coisas e ficar tão encantado ao ponto de comprar algo que você não precisa. Ao ponto de lutar por algo que para você é sinônimo de felicidade, quando na verdade não é. Exemplo, pastor, explico. Por exemplo, um dia desse eu estava lá assistindo um comercial de televisão que dizia assim: compre um Honda e seja feliz. E aquele carrão maravilhoso, lançamento novo, do Civic e tal. Eu olhei aquele carro e falei assim: nossa, então quer dizer que eu vou ser feliz se eu tiver um Honda. Se eu acreditar nisso, acabou minha paz, irmão. Porque agora, enquanto eu não tiver aquele carro, eu não vou ser um cara feliz. Então eu vou começar a trabalhar em função disso, eu vou começar a viver em função disso. E eu vou ficar muito frustrado se eu não conseguir comprar esse carro, porque eu absorvi para mim, mediante aquele comercial, de que minha felicidade depende de ter aquele bem. E se eu não tiver aquele bem, eu não vou ser feliz. E a gente começa a acreditar que felicidade é ter coisas. E a gente começa a vincular pontos de felicidade na vida como se fossem bússolas para guiar o nosso processo de navegação, que é a nossa existência nesse planeta. Exemplo, eu vou ser feliz quando eu me formar em medicina, eu vou ser feliz quando eu me formar em direito, eu vou ser feliz quando meu filho nascer, eu vou ser feliz quando eu me casar, eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego naquela empresa. Aí você arruma um emprego naquela empresa e de repente você está vazio, você não é feliz. Você se formou em medicina e olha quantos médicos hoje aí estão tristes, cabisbaixos, dependendo de psicólogo para viver e de remédio para dormir. Você começa a ver muitos indivíduos que são advogados e estão aí, nossa, eu pensei que eu seria feliz. Agora, gente, quando eu casar eu vou ser feliz. E casou, o pior tormento da vida dele é o casamento. É a pior provação, o lar que deveria ser uma bênção virou um inferno. Aí você percebe assim, nossa, então, e agora? Não existe a felicidade?
É porque a felicidade, filho, não é a chegada num ponto, é o processo da viagem. Não é você chegar no ponto, mas um modo como você desenvolveu o seu percurso. Isso é a felicidade. Então, não vem com esse negócio de ser feliz, ter coisas, alcançar determinados objetivos para ser feliz. Ser feliz não é chegar em um lugar, é o processo da viagem com quem você faz. Eu te aconselho que seja ao lado do Rei do Universo. E sabe de uma coisa? Esse processo de felicidade em ter coisas é a grande mentira que o diabo propaga para que os nossos olhos contemplem e a gente fique assim almejando as coisas e aí compramos coisas sem a menor necessidade de termos, nos tornamos consumidores em potencial e chegamos aqui nos cultos de quarta-feira, não sei se é a mesma realidade aqui, que culto de quarta-feira é culto de oração, é? Aí a gente chega nos cultos de oração nas quartas de irmão, ora por mim, o que foi? O diabo está acabando com a minha vida, irmãos, o diabo está me perseguindo, por quê? Eu estou todo endividado, mas o diabo sabe a sua senha do cartão de crédito, foi ele que depois digitou lá na hora de você passar e comprar alguma coisa que você não precisava, aí o diabo acaba de ser o nosso depositário de culpa, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Ele anda o derredor bramando como leão buscando a quem possa devorar, mas tem muita coisa que o diabo nem precisa fazer porque a gente mesmo se destrói. É desse jeito. E aí depois o que a gente faz? Em vez de assumir a responsabilidade, a gente diz, foi o diabo, foi o diabo, não foi você mesmo que fez essa bobagem. Ok? Então a responsabilidade é toda sua. O diabo vai ter um monte de coisa na conta dele que ele vai ter que pagar, mas a sua conta quem tem que pagar é você. Pode falar aqui. Pastor, eu penso que você já respondeu essa pergunta, mas durante todo o estudo da lição essa semana, eu fiquei tentando descobrir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a diferença entre conformação e contentamento? Conformação e contentamento. Conformação, a Bíblia já diz lá em Romanos, não é que não devemos nos conformar, mas também sabemos que como cristãos devemos ter contentamento. É assim, eu já adquiri a resposta para mim. O seu contentamento, ele acontece no seu processo de crescimento. Exatamente. Ou seja, eu não estou conformado aonde estou, mas eu estou feliz porque eu consegui chegar até aqui. Grato a Deus por isso. Então eu posso ir mais? Posso. Eu vou continuar crescendo com Deus. Então o meu contentamento está no processo do crescimento. E não simplesmente ter atingido esse determinado ponto. Mas todo o processo eu estou feliz no desenvolvimento dele. Ok? Aí sobre essa questão da candeia, ou dos olhos como a candeia do corpo, você pode absorver para você, nessa lição de segunda-feira, o seguinte conceito. Você não precisa ser induzido. Você precisa ser conduzido. Induzido é o que o mundo tenta fazer para a gente. Por exemplo, nós somos servos de Deus, não somos? Por acaso alguém aqui já viu a Jesus Cristo? Talvez uma experiência maravilhosa, muito pessoal, muito particular tua, Deus já tenha de alguma forma se aparecido para você, e eu não estou aqui para julgar se sim ou se não, é uma experiência particular sua. Mas em nossa grande maioria, de repente você já viu o teu anjo, de repente você já teve um relacionamento pessoal com o teu anjo, você já ouviu, ele já apareceu para você, pode ser uma experiência particular sua, eu não vou duvidar da sua experiência particular. Mas, em via de regra, ninguém aqui viu Deus. Ok? E mesmo assim a gente o segue. A gente o serve, a gente o adora pela fé. Ou seja, nós somos conduzidos pela fé sem necessariamente ver. O mundo hoje trabalha para que fiquemos encantados com aquilo que a gente vê, para que sintamos a necessidade disso. Nós não estamos vendo Deus, estamos sentindo a necessidade de Deus. Não seja induzido, seja apenas conduzido, ok? E se você tem de verdade um amor próprio, esse amor próprio impele que você queira o melhor para você, certo? Sim ou não? Se eu perguntar aqui, quem aqui quer algo muito ruim para você? Você não quer. E por que você não quer algo muito ruim para você? Porque você se ama. Porque aliás, se você não se amar, você está num problema terrível. Porque a Bíblia diz assim, amar o próximo como a você mesmo. Se você não se ama, como que você vai ter capacidade de amar alguém? E por que muitas pessoas não conseguem amar os outros? Porque não conseguem amar a si mesmo. Então você precisa resolver o seu problema com você mesmo para você estar bem com outras pessoas. Então, a gente consegue amar os outros quando já consegue amar a si mesmo. Eu, por exemplo, eu me amo, irmão, me adoro, me abraço, eu me amo, cara, não consigo viver sem mim. Então é um negócio extraordinário. Eu olho no espelho e falo, cara, eu gosto de você, eu gosto muito de você. Ainda que ninguém gosta de você, eu sou apaixonado por você, menino. Porque se você não amar a você mesmo, o que acontece? Você vai ficar esperando o amor dos outros, aí o amor dos outros não vem e tua vida acaba. Aí tá você aí querendo
pôr um fim à tua própria vida, porque ninguém te aceita, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te compreende. E quando você mesmo deveria ter essa disposição, compara contigo. E aí você vai conseguir estar bem com os outros quando você estiver bem consigo mesmo. Agora, se você se ama e quer o bem para si mesmo, não assuma posicionamento materialista, porque ele é autodestrutivo, ele não reconhece a soberania de Deus, ele te cria um processo de independência do ser divino, no qual você começa a se achar de um modo que você não é. Então você vive numa grande mentira, porque você engana a si mesmo dentro deste processo. Não é o amor pecaminoso manifestado pelo anjo caído. Esse amor próprio não é aquele amor narcisista, citado inclusive na lição aí de quarta-feira, quando Narciso, segundo os gregos, olhou na água refletida a sua própria imagem, se apaixonou e não conseguia chegar um palmo à frente do seu nariz, a não ser a si mesmo. Aí você alimenta o ser que você matou. Você mata porque aquilo iria te proporcionar um determinado sentimento de conforto e de vingança. Quando você rouba, você não rouba porque você pensou na pessoa que estava sendo roubada. Você rouba porque está pensando que aquele dinheiro que você roubou vai fazer bem para você. Ou seja, todo o pecado ele é enraizado no egoísmo. Então o amor próprio ele também não pode fugir do equilíbrio, porque senão ele vai tender a um comportamento semelhante ao de Lúcifer ou de Narciso citado na lição. Ok? E aí, pois não? Há um exemplo na Bíblia de alguém que foi seduzido pelos olhos e a partir daí quis possuir aquilo porque achava que aquilo era importante para a felicidade dele. E Davi, excelente exemplo. É um exemplo que nós somos, Satanás leva-nos a um ponto que sabe aquilo que realmente nós estamos, o nosso coração, a nossa vida está mais frágil. Olha, se tu possuires aquilo, tu és feliz. E nós, Davi, que tinha sido um homem, foi um homem de Deus, e Deus disse que teve o coração, não teve o coração segundo o nosso servo Davi. E Davi fez aquilo, uma coisa tão horrível. Isso leva-nos por caminhos quando nós somos seduzidos, seja por que for, seja o materialismo, seja por alguma coisa, pelo poder, por tudo o que esteja à nossa disposição. Satanás cria este sentimento dentro de nós e nós temos que vigiar aos pés de Deus todos os dias, a toda a hora. Pode não ser o dinheiro, pode ser outra coisa. Cada um de nós vai ter as suas fragilidades e só aos pés de Deus é que podemos recorrer. Excelente exemplo. Muito obrigado, irmã. Davi realmente funciona como excelente exemplo nesse aspecto. E aí a gente encerra considerando duas coisas apenas: a futilidade do narcisismo, a futilidade do materialismo. Vou usar dois exemplos apenas. O primeiro deles, a mulher de Ló. Você observa os comentários do Espírito de Profecia, da própria Bíblia como um todo. A mulher de Ló tinha alguma coisa na cidade que a fez olhar para trás. E se você observar o cenário, Ló era um camarada muito rico, muito rico. Ele herdou toda a fortuna do seu pai que estava morto, foi viver com Abraão durante um tempo, depois tiveram que se separar e ele foi morar em cidade de Sodoma, que na verdade naquela época era o maior centro comercial do mundo de então. E neste aspecto, Ló era um cara muito bem sucedido, sua mulher consequentemente vivia muito bem, ele era um dos mais poderosos da cidade, inclusive ele era um homem de decisões na cidade de Sodoma, porque quando os anjos chegam, ele está no portão da cidade. Naquela época, os administradores da cidade se reuniam no portão para resolver as questões administrativas da cidade, e Ló era sempre um homem consultado, dado o seu posicionamento financeiro. Se você estudar o aspecto histórico, você vai perceber um pouquinho acerca disso. Diante disso, por que a mulher de Ló olha para trás quando fugindo de Sodoma estava? Porque havia deixado para trás muitos bens, toda a sua riqueza, toda a sua fortuna. E não conseguindo desprender-se disso, ela olha para trás quando havia recebido a informação de que não deveria olhar. Mas ela olha porque lá estão todos os seus bens dos quais ela não conseguiu se desvencilhar. E Deus lhe deu a orientação. Aliás, eles estavam tão fragilizados que foi o próprio anjo que os arrancou pelo braço e os arrastou, porque eles não tinham força para sair. É um episódio na Bíblia em que ele não tem forças para sair. Ellen White ainda declara que Ló estava fragilizado na fé e o anjo o arrancou de lá, o tirou pelo braço. E a mulher olhou para trás, porque ainda estava presa ao materialismo. Resultado,
virou uma estátua de sal. Morreu. Tem muito crente virando uma estátua de sal, tem muito crente morrendo porque está se dobrando diante da estátua de ouro que o Nabucodonosor deste mundo levantou, e nós estamos adorando ao ouro, nós estamos adorando ao materialismo e estamos colocando isto no lugar que deveria pertencer a Deus. Resultado, estamos nos transformando em estátua de sal. Devíamos ser o sal da terra, mas estamos nos transformando numa estátua de sal. Abre o teu olho para você não cair na mesma conversa que a mulher do Ló caiu. E o que me ilustra muito bem um paralelo agora é que ela caiu, mas Jesus resistiu. O diabo virou para ele em Mateus capítulo 4 e disse: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Ó, que proposta, hein? Vou te dar todo o poder da terra, todos os reinos do mundo, toda a grana, todo o tesouro, tudo é teu. Eu imagino Jesus olhando para aquele anjo mau e pensando assim: o que esse cara acha que é? O que ele tem para me oferecer? Aqui, eu só posso te dar essa Bíblia se eu sou dono dela, sim ou não? Se a Bíblia é minha, eu posso. Vou te dar essa Bíblia aqui, ô meu amigo. Vou te dar essa Bíblia porque ela é minha. Eu faço com ela o que eu quiser. Agora o diabo, como é mentiroso, eu te dou todos os reinos do mundo. Quem foi que falou que os reinos são dele? Ele criou alguma coisa? Agora, quem falou que ele é dono disso aqui? O dono, Salmo 24, verso 1, diz que o dono é quem? É Deus. Como é que ele vai oferecer um negócio que ele não tem? Isso aí é o papo do materialismo. É o diabo querendo dar um negócio que nem pertence a ele. Pertence a quem? A Deus. Aí o povo é seduzido pela conversa fiada do diabo, vira estátua de sal, porque está acreditando que vai receber dele algo que ele nem tem para dar. Correm atrás do diabo para ser feliz, como se ele fosse o dono da felicidade. Corre atrás do diabo para ter dinheiro, como se ele fosse o dono da prata e do ouro. Corre atrás do diabo para ter estabilidade, como se ele tivesse algum tipo de estabilidade. Tudo isso você só encontra em Deus. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará. Deus abençoe você, que 2018 seja um ano de crescimento em nome de Jesus. Vamos passar a lição? Sim? Alguém diz amém? Amém. Vamos pagar a passagem. Vamos mandar a passagem para que ele possa voltar. Estamos muito felizes porque realmente o pastor tem o dom de palavra que o Senhor lhe deu para transmitir a mensagem que o Senhor quer que cada um de nós façamos levar, não só aos de dentro, mas aos de fora, a mensagem, a missão maravilhosa que é a sua volta de Jesus, é a volta de Jesus. Obrigada, pastor Eduardo, por ter estado connosco, por nos ter dado um manjar espiritual delicioso. Obrigada também pela sua família estar consigo. O Ministério da Mulher tem algo para a nossa irmã Eliana, que gostaríamos, que é a esposa, a loirinha de olhos verdes do pastor Eduardo, que gostaríamos que viesse até aqui à frente, por favor. A sua loirinha é muito especial. É muito especial. Pode ficar aqui, Eliane, por favor. Chamamos a responsável do Ministério da Mulher deste ano. Eu que mandei comprar para você. Agradecemos a vossa vinda de todos e dos filhos, do Lucas e da Larissa também, que possam ser muito abençoados por Deus no vosso ministério e na família também. Eliana, se quiser, pode ficar connosco. Vou só dar o mote da lição, não é porque o pastor Eduardo Batista esteve cá e está cá, que todos estivemos muito atentos, como gente viva, como o pastor diz, e, portanto, vamos estudar a próxima lição também, começar hoje, que também diz: eu vejo, eu quero e eu pego. E diz o verso áureo: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Que não seja esse o nosso caso. Obrigada, irmãos, pela vossa presença. Um ano 2018
muito feliz com as bênçãos de Deus, principalmente com Deus em cima das nossas vidas, e que tudo o que possamos fazer e dizer, que o nosso testemunho, que a nossa vida possa ser toda focada em Jesus e sempre com Jesus ao nosso lado, e que possamos sair de casa todos os dias fortalecidos com a Palavra de Deus. As meditações matinais deste ano são maravilhosas, tem um hino que nós devemos aprender, fixa teus olhos no Mestre, eu penso que já toda a gente sabe, vamos cantá-lo todos os dias, 365 dias neste ano, para que nós, nos momentos difíceis, ao longo do dia, ao longo deste ano, nós podemos nos agarrar a esse hino e fixarmos os nossos olhos no Mestre, que possam ter um sábado deleitoso e abençoado por Deus, e que este casal maravilhoso que veio até nós, e agradecemos à família também que os trouxe, a família Fátima, e Joaquim não veio, Joaquim? Tá, então a família Silva que os trouxe, que também sejam abençoados, e os nossos irmãos todos estão aqui, as nossas visitas, bem-ajam, e que o Senhor nos acompanhe, e que nós possamos dizer todos os dias ao nosso Deus: Senhor, que queres que eu faça? Usa-me para que possamos ser verdadeiras luzes para o nosso semelhante. Que o Senhor esteja convosco. Amém. E agora, para continuarmos a escola sabatina, vamos entoar ao Senhor o hino 478.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de recapitular o estudo da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Obrigado por entendermos que o Senhor é o dono de todas as coisas e é um privilégio para nós cuidarmos de um pouco de tudo que Tu tens. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrarmos bem todas as bênçãos que o Senhor tem nos outorgado e para que possamos nos alegrar na Tua presença com tudo que Tu tens nos oferecido. Dá sabedoria a cada um de nós, em todos os aspectos da vida, e que possamos em 2018 experimentar um crescimento na nossa vida, em especial no aspecto espiritual, como nunca tivemos na história da nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos, nos dá um sábado inteiramente dirigido pelo Senhor. O nosso coração está aberto para receber a Tua benéfica e poderosa influência do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos chamar as nossas crianças cantando a primeira estrofe do hino 458. Da Escola Sabatina, o pastor Eduardo e a sua esposa Eliana, desejamos a todos um feliz sábado, um ano 2018, sempre com Jesus. Um sábado feliz. Amém.